Fala, galera, hoje a gente vai começar a falar sobre a região sudeste, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre a formação histórica da região sudeste, sobre a questão do clima e sobre o relevo. Na segunda aula, a gente vai falar sobre a questão demográfica, sobre a parte econômica, sobre a questão hidrográfica também, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lembrar que a região sudeste ela é conhecida como por sua força, né, econômicas e suas grandes cidades, tá? Então, nela a gente vai encontrar, né, os estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tá? E também algumas das principais cidades brasileiras, tá? Que vão ser importantes, né? Importantíssimas, tá? Para a economia nacional, tá bom? Então, um fato marcante no Sudeste é a sua população, tá? Então, a região é a mais populosa do Brasil, tá? Com 90% da população morando em quê? Em áreas urbanas, ok? Só que ela também, além de ser a mais urbanizada, mais populosa, ela acaba sendo a mais urbanizada, tá? E os índices econômicos, eles são bem altos, tá bom? Então, a taxa de industrialização é alta, tá? Então, em um passado assim não muito distante, né, no século XX, foi o território que mais atraiu o quê? Migrantes em busca de quê? De melhores condições de vida e oportunidades de trabalho, tá? Então, como a gente falou, vamos entender como se formou essa região, tá? Então, uma das razões para o início da ocupação do Sudeste brasileiro foi o quê? Foi a descoberta do ouro na região, tá bom? Aí dentro do século XVIII, por volta aí de 1690, tá? E de outras pedras preciosas, como o diamante, tá bom? Então, os minérios foram encontrados, a princípio, em Minas Gerais, e o que vai dar início a quê? A vários povoados, né, que posteriormente eles se transformaram em quê? Em grandes cidades, tá? Então, as necessidades populacionais de quem vivia ali naquela região, né, nas regiões de Minas, levaram, né, o surgimento de atividades o quê? Agrícolas e comerciais. Então, o interesse nas pedras preciosas, ele era muito grande, que acabava atraindo, né, inúmeros imigrantes no século XVIII, tá? Então, devido a esses fatores e outros, né, que a gente poderia citar, que vem, né, com o declínio do Nordeste, o governo português ele decide em 1763 transferir a capital de Salvador para onde? Para o Rio de Janeiro. Então, isso vai fazer com que o centro da economia colonial passasse a ser aonde? Na região sudeste. Tá bom? Então, ao longo do século XIX, outras atividades econômicas elas despontaram ali na região, como o cultivo do café. Então, inicialmente, aí, esse cultivo ele foi introduzido no estado do Rio de Janeiro, no início do século XIX, na região do Rio Paraíba, do Sul, e com o passar dos anos, a produção ela vai se expandir, né, aos demais estados do Sudeste, tá? Principalmente aonde? Em São Paulo, tá? Então, nessa época, a maioria da produção era voltada para o mercado externo, tá? E a mão de obra era escrava africana, tá bom? Então, devido ao relevo acidentado, né, o Rio de Janeiro ele viu a produção o quê? Do café se deslocada para São Paulo, onde o terreno, né, ele é relativamente plano,
ok? Então, o desmatamento nas encostas fluminenses e o acentuado processo erosivo contribuiu para que o café ganhasse forças nos terrenos planos paulistas, tá? Então, o estado de São Paulo, ele iniciava o domínio da produção cafeeira no Brasil na segunda metade do século XX. E aí, a abolição da escravidão em 1888, né, e a forte imigração dos nordestinos europeus, o Sudeste vai desenvolver o quê? Um alto contingente populacional e vasta o quê? Mão de obra, tá? Além do quê? Da capital, que vão vir, né, vão estar oriundo para o café, né, oriundo do café. Para quê? Para o desenvolvimento de atividades industriais. Então, esses fatos vão proporcionar o quê? O início da industrialização brasileira na região. Então, ali no final do século XIX, e ela acaba ficando a mais industrializada do país, tá bom? Em relação ao clima da região sudeste, ele vai ser basicamente tropical, tá? Devido à localização geográfica, e é uma região situada entre os trópicos, tá? Tendo temperaturas elevadas na maior parte dos estados, tá bom? E existem alguns fatores que modificam o seu clima, como a altitude e também a maritimidade, que é a influência de massas de ar que vem do oceano, tá? E também a latitude. O relevo em relação à altitude, ele vai exercer o quê? Grande influência na distribuição de chuvas, tá? E também nas diferenças de temperaturas. Então, na cidade do Rio de Janeiro e em Santos, há o quê? Os maiores índices pluviométricos do que em Belo Horizonte, ok? Então, isso por quê? Porque as primeiras cidades litorâneas, né, recebem muita umidade que vão vir da onde? Do oceano. Lembra que a gente falou da maritimidade? Então, por causa disso, tá? Então, a capital mineira é uma área, né, elevada, com 852 metros acima do nível do mar, com bairros que vão atingir mais de 1.500 metros de altitude, tá bom? As cidades, né, vão ser mais altas, vão possuir temperaturas menores, e na Serra da Mantiqueira as temperaturas são baixas na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, tá? Vamos usar como destaque dessa área, que é a cidade do Campos do Jordão, né, São Paulo, que vai atrair o quê? Inúmeros turistas devido ao clima frio e à elevada altitude, que é mais de 1.600 metros acima do mar, tá? Então, nessas regiões, o clima tropical de altitude, tá, com baixas temperaturas, presenças de geadas, tá? Principalmente no inverno, no inverno, tá? Índices pluviométricos de 1.500 milímetros anuais, tá bom? Já no litoral, a gente vai ter o clima tropical litorâneo, tá? Com altas temperaturas e índices pluviométricos elevados, tá bom? Um outro clima presente, né, que vai ser na região, né, que vai acontecer na região sudeste, é o tropical semiárido, que vai estar localizado no norte de Minas Gerais, tá? Na região ali do Vale do Jequitinhonha, ok? Então, nessa área, as temperaturas elas vão ser o quê? Bastante elevadas, e as chuvas vão ser o quê? Escassas, tá? E acabam sendo mal distribuídas durante o ano, tá? Vamos agora ver um pouquinho sobre o relevo. Como ficaria o relevo dessa região, tá? O relevo da região sudeste, ele é o que vai possuir o relevo mais alto, tá? A gente pode destacar aí 3 unidades de relevo nessa região. Planaltos, que vai ser a sua maioria, tá?
depressões e planícies, tá bom? Os planaltos, eles podem ser divididos em 3 grupos, tá bom? Isso de acordo com a classificação de Jurandir-Roys, tá? Que é o geógrafo que faz essa classificação dos relevos, tá? Que vão ser eles: os planaltos e serras do Atlântico, leste e sudeste, que é uma área que vai da parte oriental de Minas Gerais e do Espírito Santo e chega até a parte leste de São Paulo, tá? Então, nesse grupo, vai se destacar a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. O segundo planalto que a gente pode destacar é o Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, que vai estar localizado no oeste paulista e em parte do Triângulo Mineiro, tá bom? Essa área tem solo fértil, é conhecida como terra roxa, que possibilitou, aí principalmente o cultivo do café aí nas chapadas altas e planas. A terceira classificação de planaltos é o Planaltos e Serras de Goiás, Minas, tá? Que vai ter como destaque, tá? A Serra da Canastra, que vai estar localizada no sudoeste de Minas Gerais, tá? As depressões, elas vão se situam, na região de São Paulo, no estado de São Paulo, entre os planaltos leste e sudeste e os planaltos da Bacia do Paraná, tá bom? Então, essa área, ela é interiorana ali, paulista, tá? E foi muito útil no cultivo do café. Por quê? Pois o processo erosivo, ele é menos acentuado, tá? Já as planícies, elas são localizadas no litoral sudeste, tá? E também, vai ser também, vai margear ali, vai ter a formação dos rios. Essas que vão ser menores do que as litorâneas, ok? Então, em algumas regiões, o relevo montanhoso vai dar origem ao quê? Às falésias, tá? Que vão poder ser encontradas aonde? No litoral sul do estado do Rio de Janeiro, ok? Então, vamos ver agora a questão da hidrografia dessa região, da região sudeste. Vamos lembrar que o relevo, ele vai ser o quê? Vai ser um relevo acidentado, tá? Por quê? Pela questão da sua proximidade com o mar, tá? E também da formação geológica. Então, a distribuição das águas fluviais para as outras regiões do país, a gente vai ter aí, uma formação de 2 grandes bacias, tá? Nessa região. A bacia do Paraná e a bacia do São Francisco, tá? A gente também vai possuir aí 3 regiões hidrográficas, que é do Atlântico Sul, a Sudeste e a Leste. Então, a bacia do Paraná, ela está aí, presente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, com importantes rios que vão contribuir para o abastecimento de água e geração de energia elétrica para quê? Para a população, tá? A gente pode usar como destaque os rios Tietês, o rio Tietê, desculpa, o Rio Grande e o Paraná. Também vão haver o quê? 3 usinas, nessa região, nessa bacia, nessas bacias, no caso, nessa bacia, tá bom? Como a usina de Furnas, que está localizado em Minas Gerais, tá? Já a bacia do São Francisco, ela vai ser fundamental para Minas, tá? Que é o único estado presente nela, ok? Então, o Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra e é essencial para o abastecimento da região metropolitana da capital mineira, tá? Que é Belo Horizonte. Então, esse rio, ele corre no sentido sul-norte, tá? Vai ter a sua foz aonde? Na região nordeste,
tá? Então, a região hidrográfica do Atlântico Sul, ela vai estar presente ali no extremo sudoeste de São Paulo e vai ter a sua importância, né, maior na região sul do país, tá? Já que a região do Atlântico Sudeste, ele é presente nos 4 estados, ok? Vai ter os seguintes rios, né, como destaque. O Rio Doce, que vai nascer em Minas Gerais, e passa pelo Espírito Santo e vai desaguar no Oceano Atlântico. O Rio Paraíba do Sul, que vai percorrer, né, uma importante área industrial paulista, e o Rio Ribeira de Iguapé, que vai nasce aonde? No Paraná e tem sua foz no estado de São Paulo, tá? Na próxima aula, a gente continua falando sobre a região, sobre aqueles tópicos que a gente abordou no início da aula. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.